Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Para primeiro, a gente começar. Deus, louvamos o teu nome por mais um dia em que nos reunimos como teu povo, para a tua honra e tua glória, Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para aquilo que o Senhor tenha a falar aos nossos corações, Senhor, nessa tarde e na noite, na hora do culto. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a viver para a tua glória, os teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós estamos aí na reta final, tá, dos nossos estudos. Então nós começamos, aula passada nós finalizamos o nono mandamento e agora vamos finalizar o 10º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17, tá? Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Só revisando aqui o que a gente viu na aula passada, até porque o tempo da aula passada foi até mais curto para trabalhar esse mandamento, e eu não sei porque a gravação não pegou, então a gente não assistiu. Nós começamos a trabalhar na aula passada a questão do mandamento do não cobiçarás, certo? Olhando o que significa essa questão do não cobiçarás. Então, nós começamos olhando aí para as 4 coisas que o mandamento vem dizer para não cobiçar, né? Não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nem servo, nem serva, nem boi, nem jumento, não cobiçar coisa alguma do próximo. Então, nós trabalhamos aí algumas perguntas, algumas frases que geralmente, às vezes, nós fazemos, né? Tipo, fulano tem uma casa bonita, né? Eu queria ter uma casa igual a de fulano, nossa, né? Eu seria feliz se eu morasse numa casa daquele jeito ali, ou naquele bairro lá, né? Aí eu tô aqui morando no barro, eu tenho que morar lá no Oiteiro, né? Eu podia morar no Parnamirim, nas Graças. Ninguém cobiça de boleto. Ninguém cobiça de boleto dos outros. Ninguém cobiça os boletos dos outros, né? Quiserem cobiçar os meus boletos, fica à vontade, irmão. Ou se não, nossa, olha como a esposa, a namorada de Cicrano é bonita, é legal, é educada e tal. Acho que eu seria feliz se tivesse uma pessoa assim do meu lado, né? Ou, nossa, olha o carro novo do vizinho, né? Que carro massa, é o carro dos meus sonhos. E eu aqui tendo que andar com essa lata velha aqui, toda batida, né? Tem que às vezes empurrar para pegar no tranco, né? Ou se não, olha só, fulano é tão inteligente, eu queria ter a inteligência daquela pessoa, né? Eu seria tão melhor se fosse como fulano. Então, são questionamentos que no decorrer da nossa vida, quer queira, quer não, a gente faz ou fez, certo? O 10º mandamento, como nós vimos, ele está estritamente relacionado aos desejos humanos. Veja, a Bíblia não fala que o desejo que nós sentimos ele é pecado, mas ele pode nos levar a atitudes pecaminosas, quebrando aí o 10º mandamento. Reparado que não é errado notar o que as pessoas têm, o que as pessoas conseguiram, como eu falei na aula passada. O problema é que a gente olha isso daí não para dar glória a Deus, né? Mas para reclamar a Deus que a gente não tem aquilo dali. Geralmente é assim, a gente não olha para dizer, poxa, glória a Deus que fulano tem um carro novo, tal, ou mora... Não, geralmente é para, tipo, poxa Deus, fulano tem, eu não tenho. Então o Senhor não me ama, né? Eu sou a ovelha negra do teu rebanho, da tua família, certo? Então a gente deixa de ser grato a Deus. O 10º mandamento, ele causa esse sentimento de ingratidão a nós, para com Deus, na verdade. Então nós vimos, a primeira pergunta que nós fazemos ao olhar o 10º mandamento é: o que vem a ser a cobiça? Tá? Então, de forma resumida, nós vimos que cobiça é o desejo incorreto acerca de algo ou de alguma coisa. Como eu falei, não é todo desejo que nós sentimos que é incorreto, mas é aquele desejo que nós sentimos que nos leva a uma atitude de descontentamento para com aquilo que Deus tem nos concedido. Então, todo desejo que me move a estar descontente com aquilo que Deus me deu é uma quebra do 10º mandamento.
O John Piper ele vai dizer que a cobiça ou o desejo incorreto consiste em desejar qualquer coisa de tal maneira que leva a pessoa a perder o seu contentamento em Deus. Então, então a cobiça ela sempre vai levar ao descontentamento em Deus. Vimos que a palavra hebraica ali para cobiça é a palavra chamada, tá? Que significa algo como possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas de roubo ou de furto. Então a cobiça é o roubo do coração. No que o mandamento acerca do roubo é a questão do roubo físico mesmo, a cobiça ela trata-se do roubo efetuado no coração, que dependendo do nível pode se concretizar no furto e no roubo real ali, tá? Então o verbo chamado ele também faz referência aos desejos íntimos que se revelam como intrigas para se apoderar dos bens do próximo. Então veja que o desejo da cobiça ela sempre vai gerar um sentimento de intriga, de rebeldia, para o quê? Para poder ter o bem do próximo, né? Tipo, fulano tem isso daí, então vou infernizar a vida de fulano para que isso daí se torne algo ruim para ele. Tá? Vimos também que 3 palavras gregas traduzem aí a ideia de cobiça também. Primeira palavra que nós vimos é a pleonexia, que significa desejo incontrolável de possuir o mundo, seus bens materiais, poder, influência e prestígio. Então, aquela pessoa que ela tem uma ambição pecaminosa, tá? Porque existe uma ambição boa, certo? A ambição em si ela não é pecado, mas existe uma ambição que é pecaminosa. Por exemplo, Paulo vai falar lá para Timóteo que aquele que deseja o episcopado, ou seja, aquele que ambiciona ou quer ser pastor, deseja algo bom, tá? Então, deseja algo bom. Desejar a palavra de Deus, ambicionar conhecer mais a Deus é algo bom. Paulo exorta que a gente deseje ser semelhante a Cristo, tá? Essa é a nossa busca aí. Mas aquelas pessoas que são sedentas por aquela ambição ali de ter a sua influência, ter o seu nome ali lembrado, prestígio, poder, aquelas pessoas que gostam, sabe, de serem ovacionadas pelos outros, ou ficam em busca de títulos na igreja para poderem ser reconhecidas. Fulano é presbítero, né? Fulano é diácono, fulano é pastor, né? Então, são dotadas desse sentimento de cobiça, da pleonexia, tá? É o desejo de possuir o mundo. O Agostinho vai dizer que é o desejar mais do que o suficiente. Já viu que sempre, as pessoas que sempre que têm mais coisa, elas querem sempre ter cada vez mais. Aquele que tem muito sempre deseja ter mais, nunca é suficiente, nunca estão satisfeitos. Por isso que a gente vê tanta corrupção no meio político. Os caras já ganham uma fortuna de salário, mas ainda não é suficiente para eles. Eles querem mais e mais e mais. Provérbio vai dizer que a sanguessuga ela tem 2 filhas. Dá. Né? A sanguessuga, o homem dotado da cobiça, ele é que nem uma sanguessuga. Ele só quer quanto mais. A outra palavra que nós vimos é a palavra filarguna, tá? Que significa um amor desordenado pelo mundo. Ou seja, ele expressa, é o termo que expressa que o mundo é o objeto da cobiça, o ídolo do qual o coração do homem cobiçoso não pode se separar. Então, esse sentimento de cobiça é aquele sentimento que a pessoa quer tudo aquilo que o mundo oferece. Ele não está satisfeito com as virtudes cristãs. Ele busca seguir também as supostas virtudes que o mundo oferece. Né? Desejar aquilo que o mundo deseja, invejar aquilo que as pessoas que não professam a nossa fé desejam. E a terceira palavra grega é a palavra epitímia, que a gente viu quando estudou o 7º mandamento, do não adulterarás, certo?
que é a questão da cobiça e da intenção impura dentro do coração, tá? É aquele desejo, aquela cobiça no sentido sexual, de você olhar uma pessoa e desejar ela, querer ela para si, né? Desejar possuí-la ali nesse sentido. Então, note que a cobiça, todos esses sentimentos, todas essas palavras que expressam a questão da cobiça, elas estão ligadas ali à questão da falta de contentamento com aquilo que Deus nos deu, tá? Com aquilo que Deus nos deu. Note que a quebra do 10º mandamento, ela sempre vai implicar numa quebra do primeiro mandamento também. A Bíblia fala que nós não devemos ter outros deuses além do nosso Deus, do Deus que nos tirou da servidão do Egito, certo? Da escravidão do pecado. Mas quando eu deixo que a cobiça domine o meu coração, eu crio no meu coração um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, se eu tenho esse desejo incontrolável de ter prestígio, então a fama é o meu Deus. Se eu tenho um desejo incontrolável de ser rico a todo custo, então o dinheiro é o meu Deus. Se eu tenho um desejo incontrolável de possuir todos os homens e mulheres que eu encontrar no meio do caminho, então o sexo é o meu Deus. Então veja como o sentimento da cobiça, ele quebra o primeiro mandamento. A gente vai ver daqui a pouco, consequentemente, ele vai quebrar outros mandamentos também. É interessante que a Bíblia ela vai descrever a cobiça não como um pecado bobo, não como uma falha boba, mas como um pecado grave. Nós lemos na aula passada Romanos 1, do 8 ao 31, uma listinha ali que Paulo fala sobre aquelas pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Então a gente vê na lista que Paulo trabalha ali a quebra dos 10 mandamentos. E ali naquela lista, não tanto agradável, está o pecado da cobiça. Então, pessoas que são levadas por esse sentimento, por esse desejo, quebrando 10 mandamentos, estão ali debaixo da ira de Deus. Efésios 5:13 vai aparecer uma outra lista em que a cobiça está ali dentro das recomendações de Paulo a serem evitadas, certo? Então, diante disso, a gente vê que cobiça é diferente de desejar, tá? De desejar. O 10º mandamento, como eu disse no começo, ele não proíbe todo tipo de desejo. Como eu mesmo citei, Paulo fala que aquele que deseja o episcopado, algo bom deseja, tá? Sempre a cobiça ela vai estar ligada à questão do descontentamento para aquilo que Deus nos deu, certo? Aí nós vimos também lá em Gênesis 3:6, ok? Onde nós podemos ver ali uma anatomia da cobiça, certo? Veja que em Gênesis 3:6, quando a serpente lança a tentação ali para o primeiro casal, nós vemos que a descrição que o texto dá ali, diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento. Então veja que a cobiça ali, ela estimulou o paladar, influenciou a vista e afetou a mente ali de Eva. Então Eva, ao receber esses 3 estímulos da cobiça, cedeu à tentação, comendo ao fruto e dando para Adão. Então, o primeiro pecado do homem foi resultado da cobiça de Eva, por causa da beleza que aquela árvore ali trazia, certo? Então, sempre a cobiça ela vai agir dessa maneira, ela vai despertar um desejo agradável em nós, tá? Ela vai fazer com que a gente se volte para ela, volte a nossa atenção sempre para aquele desejo ali. Gênesis 6:5, nós vemos que a história do dilúvio também mostra que o problema da multiplicação da maldade está na cobiça do homem. Note que a maldade que nós vemos no mundo é fruto, lógico, do pecado que gera a cobiça. Por que as pessoas roubam? Porque elas têm desejo de ter aquilo que as outras pessoas têm, só que elas não querem fazer isso pelo meio correto, que é trabalhar e conquistar, tá? Êxodo 34:24, Deus ele vai prometer que enquanto Israel andasse firme na sua lei, nenhuma outra nação iria cobiçar o seu território.
quando eles estivessem na presença de Deus, nenhuma outra nação iria cobiçar o seu território. Aí nota que quando Israel se afasta da lei, se afasta de Deus, se rende aos desejos da cobiça do coração, o que acontece? As nações começam a ir em cima do povo de Israel. Um outro exemplo muito marcante acerca do pecado da cobiça é a queda moral do rei Davi. Vamos olhar de novo esse texto aí de 2 Samuel 11, 1. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 1. Decorrido o ano, no tempo em que reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, 2 Samuel, capítulo 11, mostra que o 10º mandamento, a quebra dele, vai afetar o 7º e o 6º mandamento. Veja que a cobiça de Davi por Betseba levou ele a adulterar e a cometer um homicídio. Ainda dá para a gente acrescentar o 9º mandamento aí, porque ele quer mentir para Urias. Ele manda chamar Urias de volta, só vai lá, tem uma noite lá com a tua esposa, vai descansar, vai relaxar, para tentar encobrir o seu pecado. Não miserável, né, velho? Então veja que, note como tudo começou. Davi tinha diversas mulheres. Ele não precisava mais de Betseba. Mas a cobiça tomou o coração dele. Então ele viu que precisava ter Betseba com ele também. Hã? Poderia. Só que como ele era rei, isto geralmente não iria acontecer. Tá? Porque ele poderia puni-la com a morte, por exemplo. É um alerta que Deus fez ao povo quando o povo desejou um rei. O rei de vocês irá tomar as mulheres de vocês. Né? Então vocês não poderão fazer nada contra isso daí. A autoridade do rei, a autoridade do rei. Tá? O problema foi que a mulher engravidou. Davi, ele assumiu um risco, por quê? Porque ela tinha acabado de sair do período menstrual dela. Então, entrai-vos. Boa tarde. Então, todo mundo sabe que, biologicamente falando, Betseba estava pronta para conceber. Antônio, né? Diz Antônio. Você leva a questão que o povo de Israel reivindicou um rei. Né? Sim. E, por exemplo, você falou também essa consequência. Olha, se você tiver um rei, Sim. O rei vai poder tomar o terror de você não fazer nada. Né? No caso de possuir suas mulheres. Isso. Então Deus estaria abrindo uma brecha para permitir o pecado deles? Não vem uma brecha. O que Deus ele faz, primeiro, isso ele já vai falar isso lá na lei, tá, em Êxodo. Isso é repetido lá em 1 Samuel, quando o povo clama um rei a Samuel, e Samuel fica relutante. Aí Deus ele vai dizer: olha, Samuel, o povo não está rejeitando você. Porque naquela época o profeta tinha esse papel principal ali na regência do povo. Então, não é você que está rejeitando a mim. Então Samuel ele vai para o povo e relembra o povo aquilo que estava na lei. Né? Só, olha, o rei ele vai tomar a posse de vocês, ele vai convocar os seus filhos para a guerra, ele vai tomar suas filhas como esposa.
tá? E vocês terão que se submeter àquilo que o rei está exigindo. Por quê? Porque o rei é instituído por Deus. Só que, se o rei fosse um rei temente a Deus, o povo não precisaria se preocupar com isso. O problema é que na história de Israel, o povo teve reis tementes e teve reis desobedientes. Então, esses que foram desobedientes acabaram tocando terror e foram punidos por Deus. Tá? Então, basicamente, essa questão aí, Deus orientando o povo, olha, o bem-estar de vocês vai depender de quão temente a mim esse rei será. Então, a gente vai ter sempre esses exemplos dos reis bons e reis maus. Davi foi um ótimo rei, mas ele cometeu diversos deslizes, diversos pecados que são registrados nas Escrituras, inclusive esse de Betseba. Ele usa a prerrogativa real dele para satisfazer o desejo de possuir Betseba. Entendeu? Então veja que muitas vezes as pessoas, por terem essa questão de uma certa autoridade, vão utilizar dessa autoridade para realizar a cobiça do seu coração. Não raro a gente vê casos de escândalo de pastores que são envolvidos em questão de pedofilia, em questão de abuso sexual. Por quê? Porque usam da sua autoridade eclesiástica, usam muitas vezes da fraqueza emocional e espiritual daquela pessoa para poder atender o desejo da cobiça do seu coração. Outro exemplo clássico nas Escrituras é a questão da vinha de Nabote, né? Lá em 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 7. Tá? A gente vê lá que Acabe deseja ter a vinha lá do Nabote, né? Ela vê que a vinha é boa, o terreno é bom, estava perto do castelo. Foi do nono mandamento. Aí Acabe vai lá, assim, Nabote, eu quero a tua vinha. Não dou, rei. Você já tem muitas terras, deixa a minha terra quieta. Não, eu quero. Sua vinha é boa. Não vou dar. Aí Acabe fica, sabe aqueles meninos mimados quando levam um não, né? Fica emburrado, inflou a bochecha. Aí Jezabel, né, uma mulher muito sábia, para dizer que só que não, né? Uma peste. Aí, olha, o que foi que aconteceu contigo? Não, eu queria vir do Nabote não quer me dar, eu tô chateado, tô amuado. Se você é rei, você tem direito sobre isso daí. Fala o seguinte, você quer muito essa vinha? Quero. Pronto, faça um banquete, chama todo mundo, tá? Bota 2 caras ali do lado de Nabote, e no meio do banquete pede para eles se levantarem e dizer que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Pronto. Executa a lei sobre Nabote, mata ele e a vinha é sua. Nossa, que ideia fantástica, né? Muito maravilhosa. Acabe repreendeu a esposa e disse não. Né? Acho que ele deve ter até agradecido a Deus pela esposa que ele teve, né? E foi assim que aconteceu. Por causa da cobiça de Acabe, Nabote morre de forma injusta. Então veja, Acabe quebra o 10º mandamento, quebra o 9º mandamento, quebra o 6º mandamento. Né? Então, note que o pecado da cobiça, ele pode conduzir os homens a atos criminosos. A quebra premeditada do 10º mandamento sempre vai levar, mais cedo ou mais tarde, à quebra dos outros mandamentos. Então, os estágios da cobiça são os seguintes, são 4, que é o desejo espontâneo, né? Então, você deseja de forma espontânea algo, você começa a contemplar algo ali, começa a desejar aquilo dali. E você começa depois a alimentar esse desejo, né? Você começa a alimentar aquele desejo, mas não de uma forma boa, de uma forma má. Porque você acha que você só vai ser completo, você só vai ser feliz se você conseguir realizar aquele desejo que você está vendo ali. Aí você começa a fazer planos ímpios para poder conquistar aquilo dali. E finalmente você realiza o seu desejo, né, com a consumação da cobiça. Né? Você tem um exemplo na aula passada, né? Vamos supor que Jonas chegou aqui com um celular novo. Aí Ângelo olha pro celular de Jonas, pô, cara, que celular massa, mano. Muito top esse celular.
né? 1 tera de memória, não sei o quê, e a câmera faz um raio-x até da alma, né? Muito top, velho. Queria tanto ter um celular. Hã? Eu acho que vou começar a cobiçar esse Pô, velho, que celular massa, mano. Queria tanto ter esse celular. Aí beleza. Aí Ângelo vai pra casa e fica só lembrando do celular de Jonas. Aí ele vai ver o preço do celular, vai ver que o celular é muito caro, não tem condições de comprar, né? Hã? Mamãe não quer dar. O pai disse vai trabalhar para comprar, né? Aí ele começa a alimentar esse desejo. Ele quer porque quer esse celular, porque ele acha que se ele tiver esse celular, ele vai ser mais feliz, ele vai ser mais descolado, né? Clarinha vai amar mais ele, porque agora ele tem um celular muito top, né? Dá para tirar foto melhor, para postar no Instagram, aquela coisa toda. Né? Então ele começa a alimentar aquilo dali. Aí o terceiro passo é que Ângelo começa a fazer planos para alcançar isso daí. Pô, velho, e se, sei lá, eu roubasse o celular de Jonas, né? Ele pensasse que perdeu o celular. Tem que ser cara de Jonas pelo celular. Pronto, né? Ou se não, roubar é meio ruim, né? E se eu, tipo, sei lá, acidentalmente eu derrubasse ele na água, ou na hora que o Jonas estivesse descendo a escada da sala, eu tropeçasse e o celular caísse escada abaixo, né? Nem eu, nem ele. Hã? Nem eu, nem ele, né? E o ato final é Ângelo executando isso daí. Ou para ter o celular, ou para destruir o celular, já que ele não tem, então o Jonas também não tem o direito de ter. Tá entendendo? Então, transforme essas etapas da cobiça para outras coisas. O que a gente mais vê isso daí? Por que a gente vê tantos casos de adultério? Por causa disso. É interessante que as novelas, elas romantizam essa questão do adultério, né? Tentando maquiar. Diz, Antônio. Em relação à preocupação que o crente tem que ter em relação a ter bens. Sim. Né? Porque é um risco. Sim. Né? Nós somos crentes, a gente corre o risco de cobiçar o tempo todo. Né? Aí qual a preocupação que o crente deve ter em relação a possuir bens? Né? Entendi. É meio que, assim, não sei se tem alguma coisa muito a ver com isso, mas Paulo, eu não lembro agora o livro, sou péssimo para memorizar, mas Paulo ele menciona que a gente às vezes tem que se abster de coisas para não escandalizar um irmão mais fraco. Sim. Aí eu queria entender um pouco sobre isso. A gente vai falar disso mais à frente nas aplicações. Mas de antemão, o desejar ter bens não é pecado. Tá? O problema é qual é a centralidade disso na minha vida. Tipo, o objetivo da minha vida é somente ter bens? Se sim, então esse desejo é o Deus do meu coração. Tá? Mas se não, se tipo, não, o foco da minha vida é glorificar a Deus. Eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho, com o meu estudo, me capacitando. E se isso me permite alcançar novos níveis de vida, para a glória dele, é tranquilo. A Bíblia vai mostrar que no decorrer da história da igreja, a igreja teve pessoas pobres, teve pessoas ricas. E ambas serviam a Deus, ou na sua pobreza ou na sua riqueza, para a glória dele. Tá? Então não é pecado a gente desejar ter um carro bom, uma casa boa, roupa boa. O problema é quando os meios que nós utilizamos isso são dotados de cobiça, ou eu faço disso o fundamento da minha vida, eu só trabalho para ter bens, né? Para curtir o fim de semana, só para isso. Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Paulo ele vai dizer que precisamos tomar cuidado com o sentimento da avareza. Tá? Cristo também vai dizer isso. Certo? Então, o que a Bíblia nos exorta é que nós aprendamos a ter contentamento com aquilo que nesse momento Deus tem nos dado. Deus tem te dado apenas isso nesse momento, contente-se com isso. Tá? Mas isso não impede que você continue a sua caminhada, estudando, trabalhando para ter outras coisas mais, ter mais conforto, mais comodidade, enfim. Tá entendendo? Então veja que o 10º mandamento,
O 10º mandamento, ele não visa, pegando já o gancho da pergunta de Antônio, ele não visa que a gente se torne pessoas insensíveis, sem esperança, sem sonho, sem ambição apropriada. A Bíblia vai ensinar que o nosso desejo, que o nosso problema não é que desejamos as coisas, mas que nós desejamos as coisas erradas ou desejamos coisas boas da maneira errada. Então eu posso desejar uma coisa boa da maneira errada. Eu posso desejar ter dar uma boa vida para minha família, mas agir da maneira errada para obter isso daí. Tá entendendo? Passar por cima de colegas de trabalho para poder ter uma promoção, mentir, sonegar imposto, entre outras coisas mais, tá? O C.S. Lewis, no livro Peso de Glória, vai dizer que o problema não é que desejamos demais, mas sim que desejamos pouco. Somos como uma criança ignorante que prefere ficar fazendo bolinhos de lama em uma viela sólida porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um feriado na praia. Nós ficamos facilmente satisfeitos com isso. Em suma, o que o Lewis quer dizer é que desejamos os prazeres do mundo que são passageiros. Porém, Deus diz para nós que ele pode nos dar algo muito melhor e mais duradouro do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Então, por que a cobiça é um pecado grave diante da Bíblia? Certo? Como eu falei, a cobiça é um roubo no coração e um descontentamento da alma. Tá? Então, primeiro, por que a cobiça ela é grave? Porque cobiçamos quando queremos para nós o que pertence a outra pessoa. Sempre a cobiça é um desejo de querer ter aquilo que o outro tem. Porque achamos que o outro é feliz por ter aquilo dali, então eu também vou ser feliz por ter aquilo dali. Então, pegando o exemplo bobo que eu disse aqui, Ângelo olha para Jonas e acha que Jonas é feliz porque tem um celular top de linha. Então, Ângelo começa a cobiçar esse celular que pertence a Jonas, certo? Não se contenta com o que ele tem no momento. Veja que todos nós cremos, tá? Que é o Senhor que nos dá todas as coisas, certo? É Deus que nos dá todas as coisas. Então, se Ele nos deu o que nos deu, é porque Ele sabe e determinou que isso que Ele nos deu é suficiente para este momento. Note que, no decorrer da sua vida, hoje você tem coisas que ontem você não tinha. Mas por que ontem você não tinha? Porque aprove a Deus não lhe dar naquele momento. Mas agora você já está numa nova etapa de maturidade. E agora você já pode ter estas coisas e desfrutar delas. Deus poderia fazer com que todo o seu povo ficasse nadando em riquezas. Mas por que ele não faz? Porque para Deus é muito mais importante que nós sejamos semelhantes a Ele e glorifiquemos o nome dele do que nos dá todas as riquezas do mundo e assim a gente venha se afastar dele. Então, para Deus, gente, se para você viver na presença dele, glorificando o nome dele, vai ser necessário que ele te mantenha dentro de um padrão de vida ou dentro de alguma coisa por um bom tempo, ele vai manter. Deus está muito mais preocupado com a sua alma do que com seus bens, com aquilo que você pode alcançar aqui na terra. Tá dando para entender? Então, ele sabe o que é suficiente para nós. Então, note que a cobiça é muito mais do que simplesmente pensar como seria bom se eu tivesse uma casa arrumada, bonita, ou como seria bom se eu tivesse um emprego melhor, né? A cobiça ela vai além disso daí. A cobiça anseia pelas coisas dos outros. Ela diz no coração: eu quero a casa dele. Eu quero o trabalho dele, eu quero a esposa, o marido dela. Se eu pudesse ter aquela pessoa, ter aquilo outro, eu seria mais feliz. Maiara, né? Isso. No caso, a cobiça ela vai além do planejamento? Sim. Ela vai além do planejamento. Então, até que ponto eu vou saber que eu vou sair do planejamento e entrando na cobiça?
quando a sua vida só gira em torno daquilo dali. Quando os teus pensamentos só giram em torno de alcançar aquele objetivo ali a todo custo. E quando você tenta fazer aquilo e é frustrada, a sua reação demonstra se você estava com a cobiça no coração ou não. A nossa reação, ela define isso daí. Tipo, eu quero muito passar no Enem naquele curso. Quero fazer ciência da computação. Então eu estudo. Quando eu não passo, vem um sentimento de frustração tão grande, como se o mundo acabasse, não tivesse mais sentido de viver, não tivesse mais motivação alguma. Tá entendendo? Então, passou disso, seu coração já está dominado pela cobiça dali. Tá? Agora eu posso muito bem fazer planejamentos. Qual é o meu objetivo daqui para 2022? Bom, meu objetivo é estudar, é tentar passar na faculdade, é tentar alcançar um cargo melhor na empresa que eu trabalho, é trocar meu carro, é me mudar. Isso é super normal e deve ser feito. Deve ser feito. Tá? O problema tá quando a gente faz com que tudo isso gire, a nossa vida gire em torno de tudo isso daí. Então a gente esquece de adorar a Deus, a gente deixa de ser grato a Deus pelo que a gente tem. Então veja, quando nós olhamos para os outros mandamentos que vimos, a luxúria, quando a gente olha para os outros mandamentos que a gente estudou, nós vemos que a luxúria é o adultério cometido no coração. O ódio é o assassinato cometido no coração. Lembra quando a gente estudou o mandamento do não matarás, que o ódio, odiar uma pessoa é a mesma coisa que matar ela, só que você mata ela no coração. Né? Porque quando você odeia, a primeira coisa que você fala é eu queria que fulano morresse, ou que fulano não existisse. Né? Porque toda vez que eu vejo fulano, o sangue ferve, dá vontade de matar. Quem nunca teve esse pensamento aqui na vida? Né? Então, a cobiça, ela é o roubo cometido no coração. Veja Josué, capítulo 7, versículo 21. Sete, 21. Josué 7, 21. Versículo 20, né? Diz o seguinte: Acã respondeu a Josué: É verdade que eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e assim fiz. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, pesando mais ou menos meio quilo, diz o quê? Cobicei essas coisas. Então ele viu, desejou, opa, aquilo dali é bom, vai me servir. O que é que tem? Pegar, vai ficar para trás mesmo, é despojo, né? Se não pegar, outra pessoa vai e pega. Então eu vou pegar. E peguei as coisas para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. E o fim da história a gente sabe, né? Josué manda o pessoal lá, acha as coisas que Acã roubou, e Deus pune Acã com a terra se abrindo e engolindo ele, por causa do pecado da cobiça. Então veja que o pecado da cobiça não é algo bobo, é algo que compromete até mesmo a igreja. Tá? A cobiça, aquele que cobiça deseja algo ou alguém que não lhe pertence. A cobiça também é uma quebra do segundo grande mandamento dito por Jesus lá em Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. O senhor não fala não, ele grita, na moral.
22, 37, 39. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Há alguns que vão interpretar isso daqui achando que Jesus aboliu os restos dos outros mandamentos, né? Mas o que Jesus faz aqui é resumir os 10 mandamentos em dois grandes mandamentos. Porque se eu amo a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha força, eu vou cumprir os 4 primeiros mandamentos. Não terás outro Deus além de ti, não terás imagens de outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e você vai guardar o dia do Senhor. Ou seja, você vai dedicar um dia de entrega e adoração a Ele. Então, se eu amo a Deus, eu vou cumprir esses 4 mandamentos. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou cumprir os outros 6 mandamentos. Eu não vou assassinar, aliás, eu não vou desonrar os meus pais, eu não vou cometer nenhum tipo de assassinato, tá? No nosso caso, o assassinato no coração, tá? Eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou mentir e eu não vou cobiçar. Por quê? Porque eu não quero que nada disso aconteça comigo. Ou você quer? Você não quer. Então, se você não quer para você, por que você vai fazer para os outros? Por isso que o mandamento diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ninguém odeia a si mesmo. Você quer o bem para você. Você não quer passar por um episódio de adultério, de ser traído. Você não quer ser roubado. Você não quer que cobicem o que você tem. Você não quer que mintam para você, que difamem o seu nome. Então, se eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Por isso que Jesus ele resume nesses 2 grandes mandamentos. Então, a cobiça é uma quebra desse mandamento. Se eu cobiço algo do meu irmão, eu não o amo, eu o odeio. E não temo a Deus por causa disso. Os invejosos, o invejoso ele não ama o seu próximo como a si mesmo. Ao cobiçarmos, pensamos apenas no que é bom para nós. O que gostaríamos, o que nos faria feliz, o que poderia melhorar a nossa vida, não importando o que vem acontecer com os outros. Então, quando a gente cobiça, a gente só pensa no nosso umbigo. Aí eu quero ter aquilo dali porque aquilo dali é bom para mim, vai ser bom para mim. Eu quero ter o celular de Jonas porque o celular de Jonas é top, vai ser bom para mim. Eu vou ficar legal na fita com esse celular novo aí, né? Jonas, depois dessa aula, vai deixar o celular sempre no bolso agora. Quem nunca recebeu um presente e depois de ver que o presente do próximo foi melhor, não pensou consigo mesmo, isso não é justo. Isso acontece muito em casa com o irmão, né? É, amigo secreto. Isso acontece muito em casa com muito irmão, né? Tipo, o pedaço de carne do irmão é maior do que o seu. A minha mãe contava uma história que meu tio teve uma vez que o meu avô chegou, né? Trouxe um pedaço de charque. Aí mandou minha avó fazer, né? Pra todo mundo. Quando o charque era barato. Quando o charque era comida de pobre, tá? Aí um dos meus tios olhou para o pedaço do charque do irmão dele e ficou reclamando. Ah, o pedaço de fulaninho é maior do que o meu. Por quê? Isso é injusto, não sei o que. Ficou reclamando só. Aí minha mãe disse que o meu avô pediu para minha avó pegar o resto do charque que sobrou, um pedação grande, sem escaldar nem nada, mandou botar no fogo para ele. Ele botou. Ela fez. Aí ele pegou, botou o pedaço de charque, pronto, agora você vai comer. O olho dele chega brilhou, né? Na hora. Mas depois, meu amigo, ele quase morre, filho. Porque meu avô fez ele comer todinho. Teve uma hora que ele dizia, quero mais não, você vai comer. Você não estava invejando o pedaço do seu irmão que era maior, pronto, você tem o maior pedaço da casa agora, você vai comer.
Ele comeu, passou mal, né? Não morreu. Agora pergunta, qual foi a outra vez que ele cobiçou alguma coisa de algum irmão? Nunca mais. Então, a cobiça ela faz isso. A gente olha para o outro e fala, não é justo, né? Aí Miro vai, troca a moto dele, pega uma CB500 aí. Não compro não, ué. Pega qualquer moto aí, pronto, compra um carro. Miro compra um carro, aí eu olho assim, poxa, isso não é justo. Miro conseguiu comprar um carro e eu aqui, com esse meu carrinho velho, minha motoca. A cobiça, gente, não é somente dizer gostaria de ter algo melhor, tá? Como eu falei, isso pode ser positivo. Ela vai além. Ela vai começar a questionar por que o outro tem aquilo e você não. Por que você conseguiu isso? Eu queria ter isso daí. E agora eu tô com raiva de você porque você está feliz com algo que eu queria ter. Eu ficaria mais feliz se eu pudesse trocar de lugar com você. É isso que a cobiça diz no nosso coração. A gente começa a questionar. Por que fulano tem isso? Por que ele conseguiu isso? O que é que ele tem que eu não tenho? Por que ele é melhor do que eu? Por que Deus abençoa ele e não me abençoa? Aquela passagem que também se fala nisso que eu não sei quem foi que indagou a Deus porque os ímpios prosperavam. Salmo 73. Salmista Asaf. Exatamente. É justamente isso daí. Asaf começa o Salmo 73 falando, por que o rico prospera? O rico está prosperando, zombando de Deus, eu estou aqui sofrendo, passando a prova, passando aperto. Isso não é justo, Deus. Só que aí o salmista ele se arrepende, aí ele entende. Quando entrei no templo do Senhor, quando entrei na presença do Senhor, eu compreendi que o fim do justo, o fim do ímpio é a condenação. Ele pode ter bens, ele pode ter prosperidade, ele pode se dar bem na vida, mas se o fim da vida dele for sem Cristo, é condenação. Tá? Então, é isso que a cobiça faz. Ela começa a questionar a Deus acerca da sua justiça. Segundo motivo porque a cobiça é tão grave. Porque quando estamos cobiçando, nosso desejo nos leva ao descontentamento ou uma expressão de descontentamento. O Catecismo Menor de Westminster vai dizer o seguinte: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com nossa própria condição, ou, aliás, ao invejar ou se afligir com o bem do próximo. Isso é interessante porque a cobiça ela gera aflição na gente. A gente fica aflito porque o outro conseguiu e eu não consegui. O outro conseguiu aquela promoção no emprego e eu não consegui. O outro conseguiu passar no vestibular e eu não consegui. O outro conseguiu se casar e eu não consegui. Então ela gera esse descontentamento, essa inveja, essa aflição com o bem do próximo. E o 10º mandamento ele proíbe todos os impulsos e afetos desordenados em relação a qualquer coisa do próximo, né? Então, é aquele desejo desordenado de ter aquilo que o próximo tem. Em suma, a cobiça ela é um ato de descrença em Deus. Quando nós cobiçamos e começamos a fomentar esses pensamentos e desejos no nosso coração, nós estamos descrendo naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz. Ao cobiçar, nós deixamos de acreditar que Deus é suficientemente grande para nos ajudar ou que Ele é bom o bastante para se importar conosco. Percebe por que a cobiça ela é grave, ela é uma afronta aos atributos de Deus? Porque eu começo a questionar a soberania de Deus, eu começo a questionar a justiça de Deus, eu começo a questionar a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então eu começo a desacreditar em Deus. Nosso descontentamento sempre é uma expressão em que a nossa alma acha que Deus nos deve algo. Quando nós agimos tomados pela cobiça, nós estamos dizendo que Deus está nos devendo algo. Existe uma didática pelo qual o não cobiçarás é o último mandamento, tá, gente? Não pensem que os mandamentos eles foram escritos de forma aleatória.
tá? Deus, na sua soberana sabedoria, inspirou o autor bíblico a escrever aqueles mandamentos naquela ordem. Na verdade, foi o próprio Deus que escreve os mandamentos nas tábuas, né? E dá a Moisés. Então, existe uma didática porque o não cobiçarás vem por último. Ele vem no final porque é um resumo apropriado do que vem antes. Veja, é impossível amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo e ao mesmo tempo cobiçar o que o outro tem. Vê que o último mandamento, ele puxa obediência a todos os outros. Então, se eu tenho um coração cobiçoso, invejoso, eu estou quebrando todos os outros mandamentos assim. Note que os 10 mandamentos, ele começa com Deus proibindo o cobiçar, o desejar o quê? Outros deuses. E ele termina com Deus proibindo você de cobiçar o jumento do vizinho. O jumento animal, tá? Não estou dizendo que o vizinho é um jumento, não, tá? Ou seja, Deus começa dizendo para você não desejar outros deuses além dele, porque ele é o único Deus suficiente para a sua alma. E ele termina com Deus orientando você a não desejar o bem do seu próximo, porque aquilo que ele te dá é suficiente para você e você tem que se contentar com aquilo dali. Notem também que a Bíblia, ela sempre vai apontar a cobiça como sendo idolatria. Colossenses 3:5 vai dizer isso daí. A cobiça cria um desejo que não podemos viver sem aquela pessoa, sem aquele lugar, sem aquele emprego, sem aquela faculdade, sem aquele bem. Tá? Ela cria um Deus que brota dos meus desejos, dos meus sentimentos. Tá? Por fim, gente, beleza, Mateus, eu entendi o que significa cobiça, tá? Entendi porque que ela é um pecado grave contra Deus. Agora, como é que eu posso saber se eu estou quebrando o 10º mandamento ou não, tá? Entendemos o que é a cobiça e agora vamos tentar enxergar, fazer um raio-x aí para saber quais são os sinais de que nós estamos dominados pela cobiça. Primeiro, você pode estar cobiçando caso tenha machucado alguém a fim de satisfazer os seus interesses. Como eu sei que eu estou cobiçando algo de alguém? Quando eu machuco alguma pessoa a fim de satisfazer os meus interesses. Por exemplo, eu estou desejando muito um carro. É o quê mesmo? O celular de Jonas. O celular de Jonas. Pronto. Vamos pegar o celular de Jonas aí de novo. Ângelo está desejando muito o celular de Jonas. Tá? Mas a fim de obter o celular de Jonas, Ângelo, ele machuca Jonas. Tá? Não de forma física, mas de forma emocional, com palavras, sabe? Física também. Tem que lembrar que tu é grande, mas tu não é 2 não, velho. Ligado? Aí eu quero um emprego. Eu quero um cargo superior no meu trabalho. Mas para eu obter esse cargo, eu tenho que disputar ele com os meus colegas. Então, para obter esse cargo, eu vou fazer tudo o que for preciso. Inclusive mentir, denegrir a imagem de alguém, queimar alguém com o chefe. Ou seja, eu machuco as pessoas para poder alcançar os meus interesses. Ou seja, eu faço o que for preciso para me destacar ou ter o que eu quero. Segundo, você pode estar cobiçando caso esteja preocupado em ganhar ou acumular cada vez mais. Aqui temos o problema das posses. Quanto mais possuímos, maior é o perigo das posses e dos bens nos possuírem. Veja, como eu falei mais pouco atrás,
com a pergunta de Antônio, não é errado nós termos posses. Contudo, é necessário cautela. O desejo de ter cada vez mais pode ser um sinal de que o nosso coração está tomado pela cobiça e nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos deu. Então, precisamos ter cada vez mais para nos satisfazer e fazer com que a nossa vida tenha uma razão de ser, uma razão de existir, tá? Às vezes, gente, o pecado não está no comprar coisas, mas na energia e no esforço dedicado a manter as coisas que, vamos dizer assim, agradam a nossa alma naquele momento, mas diante de Deus faz a nossa alma murchar. Tá dando para entender essa questão? Então não é errado você querer uma boa vida. O errado é quando você gasta energia e esforço, esquecendo-se do principal, que o objetivo da sua vida é glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Tanto se ele vai lhe dar aquilo ou não. Por isso que Paulo vai dizer, olha, eu aprendi a estar contente, quer na pobreza, quer na riqueza, quer na abundância, quer na fartura, quer livre, quer preso, quer na saúde, quer na doença. Por que, Paulo, que você aprendeu? Porque eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Então eu posso estar contente em qualquer situação, porque Cristo é o centro da minha vida. É a razão do meu existir, do meu viver. Tá dando para entender? E a cobiça, ela atrapalha esse caminhar aí. Terceiro, você pode estar cobiçando quando não está disposto a abrir mão do que tem. Por exemplo, abre lá Marcos capítulo 10. Marcos 10. (17). Diz o seguinte: pondo-se Jesus a caminho, o homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja a pergunta do camarada. A pergunta dele foi motivada por um desejo bom. Ele queria ter a vida eterna, então ele estava desejando ter a vida eterna. É algo bom? É algo bom. Beleza. Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso eu observo desde a minha juventude. Ele vai dizer: olha, Jesus, eu obedeço todos esses mandamentos aí desde a minha juventude, eu não quebro um. Sou obediente aos meus pais, nunca matei, nunca adulterei, nunca menti. Jesus olha para ele com amor e diz: ok, só falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem disse que cumpria todos os mandamentos, só que ele estava mentindo, porque ele não cumpriu o 10º mandamento, que era o da cobiça. Ele desejou mais os bens do que aquilo que ele pediu no início, quando ele encontrou Jesus, que é a vida eterna. Nota o contraste ali? Então, aqui temos a questão do apego aos bens materiais. Então, se eu desejo muito mais aquilo que o mundo me oferece o aqui e agora do que aquilo que virá, meu coração está enredado ali pela cobiça. Aí depois Jesus vai falar sobre o perigo das riquezas, né? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus.
Por que é difícil para aqueles que têm riquezas entrar no reino dos céus? Pode terminar, doutor. Tá, beleza. Justamente porque o coração dessas pessoas, elas são dominadas pela cobiça. O contentamento delas está em ter. Não está em Deus. Não está naquilo que vem no porvir. Mas é no aqui e agora. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui Jesus está usando uma metáfora, tá, gente? É sentido figurado aqui. É camelo, animal mesmo e agulha. Tá? Jesus está dizendo, ó, o camelo, o animalzinho lá, aquelas duas bolinhas nas costas, é mais fácil entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, a salvação, ela não se obtém por meio de dinheiro, de bens, de posses, de esforço humano. Ela é algo que somente Deus faz, que Jesus vai dizer isso daí. Então ficaram muito admirados e disseram entre si, sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus olhou e disse, para os seres humanos é impossível, contudo, para Deus tudo é possível. Ou seja, a graça de Deus pode alcançar, sim, quem tem posses, quem tem bens e tudo mais. Diz, Antônio. Dá para fazer um comparativo com a situação desse camarada jovem rico, o Zaqueu, né? Isso. Porque Zaqueu era muito rico também. Exato. E, assim, ele era publicano, tinha a forma de roubar, né? Uhum. E receber, né, na inscrição. Isso. E Deus, e Jesus Cristo não mandou ele se livrar das riquezas do mundo, né? Exato. O caso do jovem rico foi uma coisa muito específica, porque ele tinha uma cobiça. Exatamente. Não é que Cristo queria que o jovem ficasse pobre ali. Mas o que Jesus estava fazendo era colocar o coração daquele jovem à prova. Você está me dizendo que você cumpre todos os mandamentos. Ok. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Está disposto a isso? Se ele dissesse sim, estou, beleza. Então você está no caminho certo para herdar a vida eterna. Porque os bens não lhe possuem. Você que possui os bens. Tá? Aí Zaqueu já mostra justamente o contrário. Quando Zaqueu recebe a salvação, alcança a graça, o que é que ele demonstra logo de imediato? Que os bens não dominam mais. A cobiça do seu coração não domina mais. Ele vai dizer, mestre, eu roubei e eu vou restituir tantas vezes mais àqueles que eu roubei. Então, quando nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos, aquilo que nós temos é o Deus do nosso coração. A gente vê esse exemplo claro lá em Abraão e Isaac. Se Abraão se recusasse a obedecer a ordem de Deus de sacrificar Isaac, Isaac seria o ídolo de Abraão. Mas Abraão sabia que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então ele estava disposto a sacrificar o filho dele. Porque ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar, ou capaz até mesmo de dar outro filho no lugar de Isaac. Tá? Por fim, você pode estar cobiçando caso esteja resmungando com frequência acerca da sua situação, da sua casa, do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, da sua esposa, da qualidade ou da quantidade de bens que você tem, ou da sua vida no geral. Murmuração é um sinal de cobiça. Veja o povo de Israel. A todo tempo murmurava. Moisés, tu tirou a gente do Egito por quê, Moisés? A gente tinha cebola lá para comer. A gente está aqui no meio do deserto. Moisés, tu tirou a gente para morrer aqui, Moisés. Lá pelo menos tinha cova. O pessoal botava a gente num sarcófagozinho bonitinho, enterrava ali no pé da pirâmide. Moisés, a gente não tem carne, Moisés. Lá tinha carne para a gente comer, Moisés. O Egito era sempre melhor, Moisés. O Egito era melhor. Então, se a sua vida é só murmuração e resmungos acerca da sua situação atual, não estou dizendo que você tem que cruzar os braços e dizer, beleza, tá bom. Deus me deu, então vou ficar assim, né? Não. Continue caminhando, continue trabalhando, continue estudando. A questão é, contente-se com aquilo que de imediato Deus está lhe dando.
Se Deus lhe deu esse emprego agora, contente-se com ele. Mas planeje mudar de emprego. Faça isso. Ore a Deus. E segundo a sua soberana vontade, ele vai atender a sua oração. Vai lhe ajudar nisso daí. Tá? O problema é que a murmuração é justamente não estar satisfeito com o que Deus nos dá no presente. Nosso contentamento, ele sempre depende do se ao menos eu tivesse, se ao menos eu conseguisse. Já parou para ver isso? Que muitas vezes o nosso contentamento sempre depende do se. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 147, vai dizer que os deveres exigidos no 10º mandamento são pleno contentamento com a nossa condição, tá? Preste atenção, gente. Pleno contentamento com a nossa condição. Não está falando em pleno... Não, era outra coisa. Estagnação. Plena estagnação com o que nós temos, com a nossa condição no momento. É contentamento, ou seja, o que eu tenho agora, eu tenho que me contentar, tá? Mas isso não implica dizer que eu tenho que ficar estagnado, parado, certo? Então, um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Então, nós precisamos ajudar o nosso próximo sendo caridoso com ele. De modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Para a gente fazer o teste do coração, precisamos ter em mente a seguinte frase: se ao menos eu tivesse, aí você tem uma lacunazinha, finalmente eu seria feliz. O que faltar nesse espaço em branco aí, dessa frase, é o que vai dizer o que você vai indicar aquilo que você de fato ama, aquilo que de fato você busca, aquilo que de fato domina os seus pensamentos, o que você acha que está faltando para você ser feliz. Então, se ao menos eu tivesse 3 pontinhos, vírgula, finalmente eu seria feliz. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para testar o nosso coração. Para todos nós, esse espaço em branco sempre vai ser o Deus funcional da gente. Trata-se de uma pessoa, lugar, coisa. Segundo, nós acreditamos que sem aquilo nós não poderemos ficar bem. Quer saber se você tem um ídolo no seu coração ou não? Pense naquilo que você gosta muito. Agora pense a sua vida sem isso daí. Qual seria a sua reação? Lhe faltaria o ar? Você ficaria ansioso? Ficaria depressivo? Resmungaria contra Deus? Questionaria contra Deus a sua justiça? Se a resposta for sim, então você tem um ídolo no coração. Mas se a resposta for a única coisa que pode me fazer ter todo esse tipo de reação é ficar sem Deus, sem a presença de Deus, então você está no caminho certo. Ao cobiçar, passamos a acreditar numa mentira acerca de quem Deus é e de como Ele nos ama. Ele sabe da nossa saúde, sabe que os nossos relacionamentos são importantes, sabe que nós não queremos ficar só, sabe que precisamos de um emprego, Ele sabe que precisamos estudar. Ele não ignora nada na nossa vida, gente. Deus se importa com cada área da sua vida. Ele se importa com o teu emprego, ele se importa com o teu estudo, ele se importa com os teus relacionamentos, com os teus sentimentos, com aquilo que você está passando nesse momento. E precisamos acreditar nisso daí, porque é a palavra dele que diz isso. E só então desfrutar do verdadeiro contentamento em Deus. Guardar o 10º mandamento significa dizer que Deus é mais do que suficiente, seja na fartura ou seja na adversidade. Amém?
Entenderam? Dúvidas? Beleza. Próxima aula, como eu falei lá no grupo da Juban, tá? Nós vamos fazer a nossa confra aqui na sala mesmo, certo? A gente vai ter um momentozinho devocional, relembrando aí tudo aquilo que a gente estudou, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, nós estudamos os 10 mandamentos em sequência. Então, é para todos vocês já terem decorado os 10 mandamentos em ordem. Então, eu vou chamar três pessoas aqui aleatoriamente, certo? No próximo domingo. Eu estou avisando logo com antecedência, que você não tem uma semana para revisar as aulas. Vou chamar 3 pessoas com antecedência e vocês vão dizer os 10 mandamentos sem filar para a coisinha ali, tá? E os 3 ganharão prêmios, ok? Vai ter um prêmio aí para as 3 pessoas que acertarem na ordem. Tem que ser o mesmo prêmio, para ninguém começar o prêmio. Se cobiçar, já tá reprovado já.